Boa tarde, irmãos da Célula Impacto. A paz seja convosco. É um prazer muito grande estar aqui, dando abertura nesse primeiro trabalho da Célula Online, né? E estou muito feliz. E o meu desejo é que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês e que Deus prepare grandes coisas para todas neste ano de 2023. Mas nós queremos ser rápido para não comprometer a programação da célula. Então já convido vocês a abrir a sua Bíblia ou anotar rapidamente. Vamos ler aqui um texto do livro de Gênesis, no capítulo 45, no versículo 1 em diante. Tá? Anota aí rapidinho. Diz assim a palavra de Deus. Vamos falar sobre José, né? Uma história que todas conhecem. Diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. E habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e as tuas vacas, e tudo o que tens. Amém? Feche teus olhos rapidinho, vamos elevar a Deus uma oração. Pai eterno e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a vida de cada irmã da Célula Impacto, estenda esta bênção às tuas famílias, meu Pai, que o Senhor venha falar a tua palavra, que o Senhor venha, meu Deus, trazer os teus planos, meu Pai, e revelar aos nossos corações neste momento. Eu me coloco diante das tuas mãos como instrumento para o Senhor falar conosco, nos abençoar e realizar a tua vontade. Espírito Santo está no teu lugar, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridas, vocês todas com certeza conhecem a história de José, né? José tinha 11 irmãos, só que ele era o mais amado por seu pai Jacó, e isso já por si só já despertava a inveja dos seus irmãos, né? Um dia ele teve um sonho dado por Deus, e neste sonho ele se tornava líder, se tornava governador de toda a sua casa, dos seus irmãos, e ele foi contar isso para os irmãos, e despertou ainda mais a ira, e eles então começaram a tramar a morte de José, né? E um dia, quando José foi levar alimento para os seus irmãos, estavam pastando ali as criações, eles decidiram então matá-lo, mas pela intercessão de um dos seus irmãos, eles não fizeram isso, Deus não permitiu, porque a Bíblia diz que Deus era com José, e tudo quanto José fazia prosperava. Então não mataram José, e passando ali uma caravana que ia para o Egito de mercadores, resolveram então vender José como escravo. E aí José foi então parar na casa de um homem muito importante chamado Potifar, e ali José começou a crescer e a prosperar, até que o inimigo usou a esposa de Potifar, e José foi lançado na prisão. E ali ele ficou por volta de 13 anos, sofreu muito, mas a Bíblia diz que Deus era com ele. E o sonho acabou acontecendo, o sonho que José teve,
e veio uma fome, então, uma seca muito severa de 7 anos sobre toda a terra, e somente o Egito prosperou, né? Teve a história, José ficou na prisão, teve o padeiro que foi preso também, o copeiro. Estou assim sendo rápido para não comprometer a programação da célula. E José então foi tirado da prisão, levado à presença de Faraó, porque Deus também deu um sonho para Faraó. E ali ninguém pôde revelar aquele sonho, né? Ninguém no Egito conseguiu revelar o sonho, mas Deus fez com que José revelasse esse sonho. Então o faraó colocou ele como governador sobre toda a sua casa, e ele passou a ser a segunda pessoa mais importante ali na nação mais poderosa da terra, que é o Egito. E um dia a sua família, como todo mundo, foi até o Egito, e chegando lá, eles não conheceram, obviamente, a José, que já era um egípcio, falava a língua egípcia, né? E eles não conheceram José, mas José conheceu os seus irmãos. E neste trecho aqui que nós lemos das Escrituras, fala quando José se revelou aos seus irmãos, né? Queridos, o título dessa mensagem é Dando a Volta por Cima. Com todo o sofrimento que José teve na sua vida, ele deu a volta por cima de uma maneira assim fantástica, maravilhosa. Só que ele teve algumas atitudes que toda pessoa que quer dar a volta por cima tem que ter, né? E é o que nós vamos falar aqui rapidamente. A primeira atitude que José teve ele não se deixou ficar refém do seu passado. Então todos nós temos uma vida de lutas, dificuldades, e um dia Deus alcança a nossa vida com a sua palavra, nós nascemos de novo, começamos uma nova caminhada, e as coisas têm que ficar para trás. As coisas não podem ficar no nosso coração e na nossa mente. A gente não pode se tornar refém do nosso passado. José tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para se vingar dos seus irmãos, me venderam, tentaram me matar, me venderam, eu sofri de uma forma muito grande aqui nesse lugar, agora eu tô com o garfo e a faca na mão, eu que estou mandando, então agora eu vou me vingar deles. Ele poderia pensar dessa forma, mas ele não fez. Ele não se deixou ficar refém do seu passado. Querido, as pessoas que nos prejudicaram, as pessoas que fizeram coisas ruins para nós, lembranças negativas, elas têm que ficar para trás. Por isso nós nascemos de novo, por isso Deus faz com que nós nasçamos de novo, nasçamos de novo, para seguir uma vida nova, andar em novidade de vida. O diabo, o passarinheiro, ele sempre vai tentar armar um laço para nos prender às lembranças negativas, ao passado, desejo de vingança. Não se deixe prender por isso, né? Você nasceu de novo em Cristo, então você agora tem poder como filho de Deus de perdoar, de liberar perdão, de deixar tudo no passado, né? Não deixa o inimigo usar nada contra você. Seja um vaso novo, um vaso novo nas mãos de Deus, para que Deus possa usar você naquilo que Ele tem, e as coisas de Deus são muito maiores. Outra coisa, rompa com o passado totalmente, não deixe nada. Muitas pessoas não conseguem viver as grandes coisas que Deus tem para ela, porque elas estão presas ao passado. Uma forma do diabo prender as pessoas no passado é fazer com que elas guardem aquele ressentimento, que elas fiquem guardando aquela lembrança, ela não retém ela não libera aquele perdão, porque ela pensa um dia melhorar, um dia ter condições de jogar na cara, se vingar. Não faça isso, porque senão Deus não tem como realizar as grandes coisas dele na sua vida, né? O apóstolo Paulo dizia lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, né? Que ele prosseguia para o alvo, ele não ficava olhando para trás, ele prosseguia
para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus para a minha vida em Cristo Jesus. Andando em novidade de vida, rompendo totalmente com o passado. Tudo que aconteceu com você te levou a Cristo, fez com que seu coração se quebrantasse, você aceitasse a Cristo, então foi algo bom para você. E agora você é uma nova criatura, é uma filha de Deus, um vaso novo, preparado nas mãos de Deus, para Deus realizar. Então rompa com o passado, não deixe nenhum cheque em branco nas mãos de Satanás para usar contra você. E então a primeira atitude: não seja refém do seu passado, faça como José, se liberte, esqueça totalmente, e saiba que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu foi Deus preparando para ele ir antes e ser um instrumento de Deus para salvar a geração da sua família, não somente a geração da sua família, como todo mundo, Então tudo que aconteceu com você foi Deus preparando para você se tornar um instrumento para uso nobre nas mãos de Deus, para Ele realizar a vontade dele na sua vida. Primeiro passo: não seja refém do seu passado. Segundo passo: rompa totalmente com o seu passado. E terceiro e último passo, terceira e última atitude: romper com as palavras negativas. Porque principalmente no casamento, perdoou-se, consertou tudo, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, discussão, traz tudo de volta, fala aquelas coisas todas. E palavras são sementes que são plantadas, e uma vez plantadas, a colheita é inevitável, De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso ele vai ter que colher, diz a palavra de Deus. Rompa com as palavras negativas. A conquista, ela é paralisada pelas palavras negativas. Eu quero ler aqui rapidamente alguns versículos que falam sobre as palavras. Provérbios capítulo 6, versículo 2 diz assim: que nós estamos presos com as palavras da nossa boca. Então, aquilo que você fala, você automaticamente é responsável por aquilo. E no mundo espiritual, aquilo que você fala é uma ordem. Então, rompa com as palavras negativas, Não deixe o inimigo fazer você agir debaixo de uma emoção forte, de uma forma sem pensar, que vai te comprometer, tá certo? As palavras funcionam como redes que prendem as pessoas, Provérbios 12, 13 diz assim, pela transgressão dos lábios o mal enlaça. Então, quando você fala uma palavra que não deveria falar, talvez ali no momento de ira, irai-vos e não pequeis, Mas no momento de ira você fala uma palavra, então dá direito ao mal de te enlaçar. O passarinheiro, ele arma o laço, você cai e ele te prende, Então, cuide dos seus lábios, não fale palavras que vão te enlaçar, que vão prender a sua vida. Rompa com as palavras negativas. Jesus disse também que Deus cobraria cada palavra que saísse da nossa boca, Elas vão nos justificar ou nos condenar, como diz Mateus capítulo 12, versículo 37. Então, olhando para esse homem de Deus, José, esse grande homem de Deus, todo o sofrimento que ele passou, mas Deus era com ele, realizou o plano dele na vida dele, e ele teve 3 atitudes, Ele não se tornou refém do seu passado, ele rompeu completamente com o seu passado, e ele vigiou seus lábios, não permitindo que palavras negativas, que vinham lá do passado, palavras de ira, de vingança, o dominassem. Então é assim que a mulher vitoriosa de Deus age, Ela não se deixa tornar refém do seu passado, ela rompe com o seu passado e ela rompe com as palavras negativas. Ela é realmente um vaso novo nas mãos de Deus, e toda pessoa que quer vencer na presença de Deus, ela tem que ter essas 3 atitudes. Então é essa palavra que eu tinha para trazer para vocês nesse primeiro trabalho da célula Impacto, Que Deus venha abençoar grandemente
a sua vida, hein? Feche teus olhos, eu quero abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, que o Senhor meu Deus esteja abençoando grandemente, Senhor, este trabalho. Que este trabalho, meu Deus, venha ser um instrumento do Senhor, para, meu Deus, para alcançar vidas, despertar ministérios, meu Deus, levantar aquela que está caída, meu Pai, aquecer novamente, meu Pai, a fé no coração daquelas que estão, meu Pai, talvez passando uma luta e se deixando esfriar. Meu Deus, que o Senhor realize a tua vontade, porque é muito maior e melhor sobre a vida de cada uma das irmãs. Meu Deus, levante missionárias, pregadoras, meu Pai, vasos de honra na tua presença, instrumentos para uso nobre, para a realização da tua vontade. E sendo assim, meu Pai, que as tuas mais ricas bênçãos sejam derramadas, sejam jorradas sobre a vida de cada irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, querida, a sua vida, grandemente, em tudo, né? Muito mais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um grande abraço no coração. Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém.